Olá, eu vou falar neste vídeo sobre a sentença condenatória emitida pela Corte Interamericana no caso Guevara Dias versus Costa Rica. Este caso gerou mais uma sentença condenatória contra o Estado da Costa Rica, proferida em 22 de junho de 2022. Portanto, é mais uma sentença datada de 2022. O caso gerador da sentença se refere à discriminação contra a vítima, Guevara Dias, um trabalhador que foi impedido de continuar a trabalhar no cargo de auxiliar de serviços gerais, um cargo de limpeza, chamado em espanhol um cargo de trabalhador miscelâneo. Então, ele foi impedido de exercer as funções desse cargo, impedido de assumir esse cargo no Ministério da Fazenda da Costa Rica, apesar de ter sido aprovado em primeiro lugar num concurso público para o exercício dessa função e também apesar de já ter exercido com êxito, com sucesso, essas funções de trabalhador auxiliar de serviços gerais, de trabalhador de limpeza no Ministério da Fazenda. O motivo que levou o Ministério da Fazenda, o seu chefe, a não contratá-lo, a não admiti-lo, se deu em razão da sua condição mental. Esse trabalhador foi impedido de exercer o cargo, segundo o relatório do Ministério da Fazenda, segundo os documentos oficiais, porque ele, por causa dos seus problemas de atraso, entre aspas, e de bloqueio emocional. Então, a sua condição de pessoa com deficiência foi a causa que o levou a não ser admitido nesse cargo para o qual ele havia sido aprovado e habilitado. A vítima interpôs recurso contra essa decisão, que foi indeferido, em recurso administrativo. Depois disso, ele ingressou no Poder Judiciário, ele recorreu ao Poder Judiciário, que também negou a tutela ao seu direito. Ele chegou a recorrer à Sala Constitucional do Supremo Tribunal de Justiça da Costa Rica sem sucesso. E o argumento que o judiciário utilizou para indeferir, para não acolher o pedido de reversão da decisão administrativa, foi o de que essa decisão se situaria no âmbito de discricionariedade da administração pública e que, portanto, o judiciário não poderia adentrar ao mérito da questão. A Corte Interamericana, diante desses fatos, diante desse pano de fundo, reconheceu que o Estado operou, trabalhou, aplicou tratamento discriminatório, sem nenhuma justificativa objetiva e razoável, em detrimento da vítima, e mais do que isso, reconheceu ter ocorrido, nesses fatos, a discriminação direta. Entendeu que ocorreu contra Guevara discriminação direta no acesso e permanência no emprego. Portanto, reconheceu que foram violados diversos artigos da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, e, em especial, foram violados o direito ao trabalho, o direito à igualdade perante a lei, ou seja, até mesmo a igualdade no seu sentido formal, tendo em vista que ocorreu a discriminação direta. Veja que interessante, a Corte não reconheceu a discriminação indireta, a discriminação múltipla, a discriminação institucional, discriminação estrutural, mas sim reconheceu a discriminação direta, ou seja, nos termos do artigo 1º da Convenção Interamericana contra toda forma de discriminação, ali está disposto o conceito de discriminação direta, que é o tratamento desvantajoso, o tratamento que gera uma situação pior para determinada pessoa ou grupo social em razão da sua condição, em razão da sua vulnerabilidade. Então, acesso ao trabalho foi violado, o direito à igualdade perante a lei e também o direito à não discriminação. Portanto, violaram-se os comandos do artigo 24, que trata da igualdade e não discriminação, e do artigo 26, que trabalha, que prevê os direitos sociais, culturais e econômicos, dentro dos quais se insere o direito ao trabalho. Os standards definidos pela comissão nesse caso, ou seja, os sentidos normativos, as interpretações e as normas extraídas da Convenção Americana sobre Direitos Humanos e do Corpus Iuris Internacional de Direitos Humanos, são os seguintes. Eu vou trazer aqui alguns desses estándares. Primeiro deles,
A Corte reconheceu que a Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra Pessoas com Deficiência adota um modelo social para tratar a deficiência. Olha que interessante. De modo que a deficiência não é definida exclusivamente pela presença de uma deficiência física, mental, intelectual ou sensorial, mas sim, essa condição está interrelacionada com as barreiras ou limitações que existem socialmente para que as pessoas possam exercer os seus direitos de forma efetiva. Ou seja, esse modelo social faz com que o intérprete do direito internacional dos direitos humanos leve em consideração a condição social que circunda a pessoa com deficiência, o que torna mais desvantajosa, o que torna mais difícil, mais dura, mais rigorosa a sua vida em razão da condição. Olha que interessante. Os tipos de limites ou barreira que as pessoas com diversidade funcional comumente encontram na sociedade são, entre outros, barreiras físicas, arquitetônicas, comunicativas, atitudinais ou socioeconômicas. Ou seja, essas condições sociais pioram a vida das pessoas com deficiência e, portanto, têm que ser levadas em consideração na hora de abordar esses casos. Segundo standard, a Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Pessoas com Deficiência não reconhece a competência da Corte Interamericana para que conheça das violações diretas aos seus direitos. A Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Pessoas com Deficiência não pode ser fiscalizada, não pode ser aplicada diretamente pela Corte Interamericana. A Corte Interamericana não tem autorização para tratar diretamente dos conteúdos normativos, do texto, dos direitos previstos nessa convenção. Ok, mas olha que interessante. Apesar disso, a Corte reconhece que os artigos dessa convenção podem ser utilizados para iluminar a interpretação da Convenção Americana sobre Direitos Humanos e também de outros instrumentos interamericanos pertinentes. Não sei se vocês entenderam bem, a Convenção para a Eliminação de Toda Forma de Discriminação contra a Pessoa com Deficiência não pode ser aplicada diretamente, mas ela pode ser uma fonte hermenêutica, uma fonte de interpretação para a leitura, uma chave de leitura para a correta leitura da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Então, de maneira indireta, pode ser sim aplicada pela Corte Interamericana. Terceiro standard. Diante de pessoas vulneráveis, é imperativa a adoção de medidas positivas de proteção de direitos e inclusão. Diante de pessoas vulneráveis, é imperativa, é obrigatória a adoção de medidas positivas, de medidas de ação afirmativa para proteger os direitos dessas pessoas vulnerabilizadas e para a inclusão. Razão porque o Estado deve proporcionar igualdade de condições, oportunidades e participação em todas as esferas da sociedade, a fim de que sejam desmanteladas as limitações normativas ou, de fato, adotando medidas de diferenciação positiva, aqui são as ações afirmativas, para remover as barreiras legislativas, sociais, educacionais, trabalhistas ou quaisquer outras que gerem essa discriminação. Aqui no caso, ou seja, além de não discriminar, o Estado é obrigado a adotar uma discriminação positiva, a adotar ações afirmativas de inclusão. Porém, neste caso, Guevara Dias, a atuação do Estado foi eminentemente discriminatória, ou seja, nem é necessário recorrer às ações afirmativas para reconhecer a violação dos direitos neste caso. Quarto standard. É incontroversa a justiciabilidade dos direitos econômicos, sociais, culturais do DESCA, do famoso DESCA. Científicos e educacionais, esses direitos sociais, em sentido amplo, econômicos, sociais e culturais, científicos e educacionais, podem ser fiscalizados, sindicados, exigidos pelo sistema interamericano, em especial pela Corte, tendo em vista o que prevê o artigo 26 da Convenção. Então, eu acho que a maior contribuição em matéria de precedente, em matéria de ampliação da proteção dos direitos humanos, em matéria de ampliação do corpus iuris internacional, dos parâmetros protetivos, a maior contribuição reside aqui nesta consolidação que a Corte faz da ideia de que os DESCA, os direitos sociais, econômicos, culturais, científicos e educacionais, são obrigatórios, segundo a Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, a partir da leitura do seu artigo 26. Então, essa conclusão não se baseia apenas em questões formais, mas também decorre da interdependência e indivisibilidade dos direitos civis, políticos e dos direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais. Ou seja, você lembra daquela ideia de dimensões dos direitos, os direitos de primeira dimensão e de segunda dimensão? Esses direitos são indivisíveis e interdependentes. Não é possível falar-se em direitos de liberdade, em direitos civis, em direitos políticos, sem que os direitos sociais também estejam devidamente protegidos por parte do Estado.
Portanto, a partir dessa interpretação viva e evolutiva, né, uma interpretação pró-persona, a Corte reconhece a obrigatoriedade, a justiciabilidade, ou seja, a justiça pode exigir a aplicação desses direitos dos direitos sociais, econômicos e culturais. Além disso, o quinto standard, a Corte reconhece o conceito de dano material, que supõe a perda ou prejuízo de renda das vítimas, as despesas né, geradas com o resultado dos fatos e as consequências de natureza pecuniária que tenham ligação com os fatos do caso. Além do dano material, a Corte reconhece o dano imaterial, o dano moral, que pode incluir o sofrimento e a aflição causadas às vítimas, a vítima direta ou seus familiares, que também são consideradas vítimas, o prejuízo de valores muito significativos para as pessoas. Então, o sofrimento, a aflição gera um dano moral, o prejuízo a valores significativos também gera dano moral, e as alterações de natureza imaterial nas condições de existência da vítima ou de sua família, ou seja, o projeto de vida. Então, o sofrimento causa danos morais, né, o atropelamento, o desrespeito a valores significativos também gera danos morais, e a alteração abrupta causada no projeto de vida, nas condições de existência da pessoa ou de sua família, também gera danos morais. E as reparações concedidas pela Corte neste caso são as seguintes. Primeiro, medidas de restituição, determinou a nomeação da vítima em cargo público de categoria igual ou superior ao qual for aprovada naquele concurso público, né, em primeiro lugar, né, cujo cargo ela não pôde assumir. Em caso de a vítima não, olha que interessante que esse segundo ponto, em caso de a vítima não pretender assumir o referido cargo ou em caso de existirem razões que justifiquem que isso não aconteça, que essa pessoa não assuma o cargo ali de auxiliar de serviços gerais, o Estado deve oferecer à vítima a oportunidade de ser nomeado para outro cargo que se enquadre nas aptidões e nas necessidades em alguma outra instituição pública. E se a vítima não desejar ser nomeada para o cargo, nos termos mencionados, aí sim a Corte determinou o pagamento de uma indenização de $25.000 para a vítima em razão do prejuízo que ela arcou por não ter assumido o cargo público ao qual ela estava habilitada. Além dessa medida de restituição, a Corte determinou algumas medidas de satisfação. A publicação do resumo oficial da sentença da Corte Interamericana no Diário Oficial, em jornal de ampla circulação nacional lá na Costa Rica, e também a publicação na íntegra da sentença no site oficial do Poder Judiciário da Costa Rica e do Ministério da Fazenda, do Ministério de Finanças. Além disso, emitiu garantias, condenou o Estado da Costa Rica à adoção de medidas de garantia de não repetição, de medidas para evitar a repetição desses ilícitos. Então, determinou que a Costa Rica adote programas de educação e formação dirigidos a funcionários do Ministério da Fazenda por um período de 3 anos, olha só, um programa de educação em direitos humanos a ser ministrado no período de 3 anos sobre questões de igualdade e não discriminação das pessoas com deficiência, em especial sobre o conteúdo essencial das obrigações do Estado em termos de respeito e garantia do direito ao trabalho das pessoas com deficiência. Olha que interessantíssimo. E por último, em relação aos danos, a Corte reconheceu o valor de $50.000 por danos materiais em função dos lucros perdidos em favor do Sr. Guevara, né, pelo valor que ele deixou de perceber, que ele deixou de receber ao exercer o cargo para o qual ele foi aprovado no concurso público, e também a Corte reconheceu o pagamento de valores a título de danos morais, de danos não patrimoniais, de danos imateriais, no valor de $30.000. Então, $50.000 mais $30.000, $80.000 foram fixados pela Corte Interamericana em favor da vítima, né, em razão dos danos materiais e morais, e caso a vítima não queira assumir o cargo, ela terá direito a mais $25.000, além desses valores aqui de $80.000. Então, a indenização poderá chegar a $105.000 em prol da vítima. Muito obrigado.